Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Carlos Batista, sou advogado com mais de 20 anos de experiência em defesa de direitos fundamentais. E hoje venho até vocês para destrinchar uma notícia que expõe as entranhas de um sistema judiciário que, infelizmente, parece mais inclinado à perseguição política do que à busca pela verdade. Estamos falando do caso de Felipe Martins, ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, um homem acusado de envolvement em uma suposta trama golpista, uma narrativa que, como veremos, está repleta de falhas, contradições e, pior, evidências manipuladas. Vou explicar tudo com base em fatos documentados, relatórios oficiais e declarações públicas, para que vocês mesmos tirem suas conclusões. Preparem-se, porque isso não é só uma história de injustiça, é um alerta sobre como o poder pode ser abusado para calar vozes dissidentes. Vamos começar pelo cerne da notícia divulgada nesta terça-feira, 21 de outubro de 2025. O advogado e jornalista Paulo Faria, em uma postagem na rede X, revelou que esteve na Casa Branca no dia anterior e recebeu confirmação oficial. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, agora está diretamente envolvido no caso de Felipe Martins. Ele escreveu: "Estive ontem, 20/10, na Casa Branca, e me confirmaram que o FBI entrou no caso Felipe Martins. O que eram suposições, confirmei a veracidade. Como é que se diz mesmo no Brasil? A cobra vai fumar." Essa frase, meus amigos, não é exagero. Ela sinaliza que o escândalo transcendeu fronteiras e agora envolve uma das agências de investigação mais poderosas do mundo. Mas por quê? Porque o pivô dessa prisão preventiva, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi um registro de imigração norte-americano que se provou falso. Falso. E isso não é opinião minha, é fato atestado pelo US Customs and Border Protection, CBP, o órgão responsável pela alfândega e fronteiras dos Estados Unidos. Recapitulando os fatos para que ninguém se perca, em 30 de dezembro de 2022, Felipe Martins supostamente teria entrado nos Estados Unidos junto com a comitiva de Bolsonaro. Baseado nisso, Moraes decretou sua prisão em fevereiro de 2024, alegando risco de fuga. Martins passou 183 dias detido, boa parte em solitária, uma forma de tortura psicológica que viola convenções internacionais de direitos humanos, como a Convenção contra a Tortura da ONU. Ele sempre negou ter saído do Brasil nessa data, e agora sabemos por quê. O CBP, em comunicado oficial de 10 de outubro de 2025, confirmou que o registro era incorreto e está sob investigação. Eles chamaram de registro impreciso, mas vamos chamar pelo nome certo: fraude. Uma fraude que manteve um homem inocente atrás das grades por 6 meses, sem acusação formal inicial, apenas para pressioná-lo a delatar algo que aparentemente não existe. Agora pergunto a vocês, como um ministro do STF, que deveria ser guardião da Constituição, baseia uma prisão em uma prova tão frágil? Relatórios do Wall Street Journal, um dos jornais mais respeitados do mundo, revelam que Moraes usou esse documento falso para justificar a detenção, com o claro intuito de forçar Martins a cooperar contra Bolsonaro. É perseguição política disfarçada de justiça. E o pior, a Polícia Federal, em vez de admitir o erro, dobrou a aposta. Em um relatório recente, a PF sugere a Moraes que se abra uma nova investigação para apurar se Martins simulou a entrada nos Estados Unidos como estratégia para descredibilizar as provas. Simular? Vamos analisar isso com lógica e evidências, porque argumentos vazios não resistem ao escrutínio. Primeiro, a cronologia não bate. A BF alega que Martins forjou a saída em dezembro de 2022 para se esconder de uma investigação sobre uma minuta de golpe, que só foi encontrada em janeiro de 2023 na casa de Anderson Torres.
Como alguém simula uma fuga para escapar de algo que ainda nem existe? É uma contradição gritante que coloca em dúvida toda a qualidade da investigação. Além disso, Martins não agia como alguém em fuga. Ele postou fotos em redes sociais em janeiro de 2023, mostrando exatamente onde estava no Brasil. Usou Uber e iFood com seu cartão de crédito, deixando rastros digitais claros, e nunca tentou sair do país. Se quisesse se esconder, faria o oposto. A defesa de Martins, representada por advogados como Ana Bárbara Schaffert, afirma categoricamente que ele nunca deixou o Brasil, e o CBP confirma que não há registro real de entrada. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o FBI estão investigando a fraude no registro, e isso inclui quem inseriu ou alterou dados em um sistema federal americano. Como um regime estrangeiro acessa e manipula dados do CBP? Isso é crime federal nos Estados Unidos, punível com anos de prisão. Contra o processo, meus argumentos são sólidos e baseados em princípios constitucionais. A prisão preventiva só deve ser decretada em casos extremos, quando há risco real e comprovado. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Aqui, o risco era baseado em uma mentira. Isso viola a presunção de inocência garantida pelo artigo 5º da Constituição brasileira. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Moraes ignorou isso, optando por uma detenção arbitrária que cheira a vingança política. Relatórios da PF são cheios de falhas. Eles não checaram câmeras de aeroportos, apesar de serem responsáveis pelo controle migratório. Não investigaram a origem da fraude antes de prender. E agora, expostos, tentam inverter o jogo, acusando a vítima de ser o vilão. É o clássico culpe a vítima, uma tática que não engana quem pensa criticamente. E o envolvimento do FBI? Isso muda tudo. Paulo Faria, que visitou a Casa Branca, confirmou que o FBI assumiu as rédeas porque a fraude ocorreu em solo americano. Kash Patel, ex-assessor de inteligência de Trump, afirmou que a apuração revelará quem fabricou o registro. Imaginem, se for comprovado conluio entre autoridades brasileiras e elementos nos Estados Unidos para forjar provas, isso não é só um escândalo, é uma crise diplomática. O Brasil, sob o manto de democracia, estaria exportando métodos autoritários. Felipe Martins não é um criminoso, é um bode expiatório em uma caça às bruxas contra opositores de esquerda. Ele é réu no STF por uma trama golpista, sem provas concretas, apenas suposições e narrativas infladas pela mídia alinhada. Senhoras e senhores, pense no terror. E se fosse com você? Seu passaporte aparece em um registro falso e você é jogado em uma cela solitária por meses, sem chance de defesa plena. Isso não é justiça, é tirania. Felipe Martins merece não só liberdade, mas reparação por danos morais e materiais. O processo contra ele é viciado desde a raiz. Fiquem atentos, porque a verdade sempre prevalece. Compartilhem essa análise, questionem as narrativas oficiais e exijam transparência. Justiça não é vingança, é equilíbrio. Obrigado pela atenção e até a próxima. Deus abençoe o Brasil.